Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, igreja amada, abençoada, comunidade do amor no Lins. Comunidade do amor, né? Fala desse compromisso que nós temos com dar, doar, esse compromisso que nós temos de efetivamente manifestar o reino de Deus. Porque se Deus é amor, quando amamos, nós o manifestamos, né? Isso é alguma coisa muito importante de estar permeando nossa mente enquanto nos entendemos como servos de Deus, como representantes dele neste mundo. O compromisso de dar, o compromisso de manifestar o seu reino. Deus é alguém que a gente não simplesmente comunica através de informações. A gente fala sobre Deus, mas falar sobre Deus é uma parte da história. Mesmo quando nós falamos sobre Deus, essa fala precisa ser revestida de alguma coisa maior, de alguma coisa mais forte, né? Poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no Pentecostes, foram vistas sobre eles línguas pegando fogo, né? Sobre a cabeça deles havia línguas pegando fogo. O que isso significa? Palavra com poder. E interessante que naquele primeiro discurso lá no Pentecostes de Pedro, quando ele pregou a palavra, a Bíblia diz que a palavra feriu aqueles que ouviram, como golpeou, ferrou, um ferrão de um bicho, sabe? Ferrou, golpeou o coração deles, porque era uma palavra não eram só palavras, eram palavras revestidas de poder. E quando a gente pensa em palavras revestidas de poder, a gente sempre tem que pensar, sim, nesse poder sobrenatural, nesse revestimento do alto, mas entender que alguma coisa que tem a ver com esse poder também reveste a nossa palavra. O que reveste a nossa palavra diante das pessoas no mundo? A nossa honestidade, não é? A gente falou isso na semana passada sobre o juramento. Eu só precisava falar sim ou não. Eu não preciso ficar tentando convencer as pessoas que estou sendo sincero e verdadeiro. Puxa, as pessoas estão desconfiando de mim. A gente está desconfiando um do outro. Que mundo em que nós vivemos, infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas têm muita desconfiança. As pessoas têm sido muito traídas. Não é por causa da nossa geração. O homem sempre foi assim, a humanidade sempre foi assim. Então, quando o meu testemunho fala junto comigo, ele dá peso à minha palavra. Então, quando eu faço alguma coisa, quando eu realizo a obra de Deus, quando eu manifesto, quando eu realizo a obra de Deus, o que eu tenho que fazer? Manifestar Deus. Quando eu realizo a obra de Deus, eu preciso manifestar a Deus. Mais do que saber o que falar, eu preciso falar antes de falar. A minha vida precisa falar. A minha vida precisa falar. Isso é importante. A gente precisa ter isso em mente. Aí você me diz, mas pastor, e quando eu for pregar para alguém que nunca me viu na vida, não me conhece? Olha, a pessoa não te conhece, mas você se conhece, você se vê. Tenha essa consciência de não apenas falar sobre Deus, mas manifestar Deus. Não apenas falar sobre um Deus que você extrai de um livro da Bíblia, né? Não apenas falar de um Deus que você extrai daqui da sua mente,
mas um Deus que sai das suas entranhas, um Deus que se misturou a quem você é. Na verdade, você se misturou a quem Ele é, porque você vive a vida que Ele projetou para você. Como Paulo fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Então, assim, o que eu estou querendo dizer nessa abertura dessa palavra, Deus a gente não simplesmente anuncia, prega, fala, a gente manifesta. Deus, eu preciso manifestar Deus. E quando nós falamos de um Deus que é amor, a característica mais básica, né? O que é mais básico desse Deus que a gente vai manifestar é amor. Amor. E amor é alguma coisa, ao mesmo tempo, não vou dizer que é uma coisa muito vasta, não é vasta, mas não é tão específica, né? Não é uma coisa simples, não é um sentir, né? Não é um sentir, não é um sentimento etéreo que a gente não sabe muito bem explicar o que é. Não. Amor, amar é ser paciente, é ser bondoso. Amar é ser abnegado. Amar é estar pronto para dar, pronto para abrir mão. Amar é não ser ciumento, porque não é possessivo. Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor de Deus nos constrange e constrange o mundo através de nós. Quando vê gente falha como a gente, amando como só Deus é capaz de amar. Essa é uma coisa muito especial. E hoje a gente está falando sobre a esmola, as esmolas, a ajuda aos necessitados. A palavra de Deus usa a palavra esmola, a gente não usa tanto hoje em dia a palavra esmola, mas vamos falar sobre ajudar aos necessitados. Nós vivemos para ajudar, nós vivemos para suprir necessidades. Você entende? Tem um versículo tão interessante que não entrou nesse estudo, me veio agora na mente. Você entende que você vive para acudir aos necessitados? Às vezes a gente pensa que a gente vive para a gente, né? Vive para a nossa casa, vive para a nossa família, nossos filhos, vive para nós, para os nossos. Não, a gente vive para ajudar aos necessitados. A Bíblia fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos de Satanás e tal, enfim. Então, quando a unção de Deus está sobre nós, o que a gente faz é andar por toda parte fazendo bem. E eu estou falando isso para vocês aqui e ao mesmo tempo estou olhando para mim, sabe? Como é desafiador você se desprender dessa vida que gira em torno de você mesmo. É alguma coisa muito interessante, alguma coisa muito que a gente precisa pensar, que a gente precisa colocar no coração. E aí eu lembrei desse texto agora aqui, lá de Efésios capítulo 4. Deixa eu ir lá rapidinho. Efésios capítulo 4. Ele vai falar do nosso procedimento em Cristo Jesus, para a gente não andar mais como andam os gentios, né? Na inutilidade dos seus pensamentos, mas se revestir de Cristo Jesus, né? Vocês não aprenderam assim em Cristo, a largar a sua vida e fazer o que quer, o que bem entende, não. Vocês aprenderam em Cristo a se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E aí nesse processo ele vai falando sobre essa novidade de vida em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, capítulo 4, 25, fala sobre abandonar a mentira, falar a verdade, não se irá, no 26, ou melhor, irá, mas não pecar, não dar lugar ao diabo. Aí fala no 28, olha,
O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Que coisa interessante Olha, você que está ouvindo esse áudio aqui, você líder de célula que está ouvindo, talvez valha a pena pegar esse versículo agora, que me vem à mente agora, e trabalhar ele também no contexto dessa célula, porque ele fala o que furtava, aquele que roubava, aquele que não tinha os princípios do reino de Deus, aquele que não tinha uma vida transformada, aquele que estava com a vida desregrada, fazia o que sentia vontade de fazer, o que era impelido a fazer. Não, agora você não é mais impelido a agir como alguém que tem inutilidade na sua mente, você é alguém que anda por propósito, você é alguém que vive no reino, do reino para o reino. Jesus Cristo é a sua vida, é aquele que você não só fala, anuncia, mas é aquele que você manifesta. Então, pensando em Jesus, você que furtava, você agora não furta mais, agora você faz o quê? Você trabalha, você tem dignidade, você semeia corretamente na sua própria vida. Agora você faz algo útil com as mãos para quê? Para que você, o raciocínio seria lógico, né? Você falando, você ensinando a qualquer novo convertido na igreja, o camarada que veio de uma vida desregrada, bagunçada, se você pudesse estar, por exemplo, evangelizando dentro do presídio agora e falando com a pessoa que acabou de se converter no presídio, falando assim, olha, Deus tem uma nova vida para você. E agora você Deus vai abençoar você. Se você conseguir sair desse lugar, você vai construir uma nova história, uma nova vida e novos valores, vai poder ter dignidade, ter sua casa, seu trabalho, sustentar sua casa, seus filhos, sua esposa, enfim. A gente vai falar sobre o que Deus fez na vida do cara, mas a gente tem que começar a evangelizar, a tratar dos novos convertidos, a discipular os novos convertidos, lembrando a ele que a vida dele agora é uma vida que envolve o reino de Deus como um todo. E aí, se a gente estivesse escrevendo esse texto aqui, a gente escreveria o quê? Você que roubava, agora você não rouba mais. Antes você trabalha fazendo algo que é útil com as mãos para ter como sustentar sua própria casa, agir com dignidade, dar dignidade à sua esposa, aos seus filhos, né? Não, mas Paulo fala uma coisa que de cara já desafia a gente, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O reino de Deus e a vida no reino de Deus e o produto do que Deus fez na nossa vida está bem na mente, no coração de Paulo o tempo todo. O tempo todo ele está pensando no que você pode fazer para o reino de Deus avançar. Então ele fala, você que furtava, você não furta mais. Você que roubava, você que era ladrão, você já não vai ser mais ladrão. Agora você vai poder trabalhar. E do seu trabalho, o que você vai poder fazer? Ajudar ao necessitado. Isso é um princípio, um fundamento. Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Indo para o texto de hoje, que eu até agora não entrei no texto de hoje. O texto de hoje está lá em Mateus capítulo 6, do 1 ao 4, que diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Olha, que coisa interessante. Aqui fala assim, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, né? O que seriam as trombetas, né? As trombetas eram
a trombeta era um objeto assim muito comum daquela época para anunciar coisas, né? Para atrair pessoas, né? As convocações para as assembleias eram feitas por trombetas, né? Os tocadores, né? Os trombeteiros, né? Os tocadores lá tocavam a trombeta e aquele toque já atraía o pessoal. E aí tinha toques específicos. No militarismo a gente aprende toques específicos, há toques para reunir, há toques para avançar, todo tipo de toque. Lá, como bombeiro, você tem lá hoje rádio, né, que as pessoas conversam, né? O oficial conversa com o seu imediato que está num outro lugar ali para ir definindo as coisas, faz isso, faz aquilo, entra daquele jeito, move assim e tal. E aí o oficial está falando com o sargento ali, o sargento fala com o cabo lá que está executando uma outra função e a coisa está acontecendo. Tudo por rádio, mas antigamente que não tinha rádio, antigamente não tinha essas ferramentas, como é que se fazia? Era o toque de trombeta. Então tinha vários tipos de toque. Tinha toques específicos que envolviam o que o cara precisava fazer ali, a atividade mais. Atividade para aquele momento, ó, faz isso, ó, desenrola a mangueira e conecta não sei o que para fazer não sei o que lá, tinha um toque para fazer essa movimentação. E todo mundo tinha que ter esses toques decorados, né? Quando a gente está marchando, a tropa está marchando, o movimento dessa tropa, olhar à direita, virar à direita, né? Meia volta volver, esses movimentos podem ser feitos por comando de voz, mas podem ser feitos pela corneta, e você precisa ouvir, entender, você precisa decorar os toques para saber exatamente o que vai fazer. Então é a trombeta, né? Eu estou gastando muito tempo falando sobre isso, mas assim, dizendo que a trombeta tocava e as pessoas vinham, se aglomeravam para olhar, para entender o que está acontecendo. Então alguém lá está fazendo esmola e está tocando a trombeta. Toca a trombeta para atrair o olhar. Olha o que eu estou fazendo aqui, olha o que eu estou realizando aqui. Olha, tanto de trombeta de militar, mas a ideia básica é chamar a atenção. Pode ser uma trombeta, pode ser um apito, né? Toca um apito, sabe? Ou já viu uma pessoa que vai fazer alguma coisa e fala mais alto para as pessoas ouvirem? Imagina assim que eu chego num lugar e estou dando um pão para o necessitado, né? Ninguém está vendo que eu estou dando um pão para o necessitado, né? Aí, mas eu quero que me vejam dando um pão para o necessitado. Aí eu paro e falo assim, olha só, então, eu estou dando esse pão para você aqui, sabe? Para alimentar você, para que você não fique aí, puxa, nessa vida já está passando fome, então toma aqui um pãozinho. Aí todo mundo olha para a pessoa e vê a pessoa dando pãozinho. Eu estou usando um exemplo, né, esdrúxulo, sei lá se é essa palavra melhor, para falar sobre isso, mas a questão é chamar a atenção para que as pessoas vejam, né, tocar a trombeta. Mas hoje em dia, o que seria mais próximo no nosso tempo moderno de tocar a trombeta? Seria as selfies, né? Já aconteceu da gente estar evangelizando na madrugada não, à noite, assim, levando sopa para comida para os moradores de rua, e alguém tá ali naquele grupo, aí vira alguém e tira uma selfie. Às vezes aquela selfie foi totalmente inocente, mas alguém que veja pode maldar dizendo assim, mas por que aquela pessoa precisa tirar selfie e mostrar o que estava fazendo? E aí a gente mostra muito o que a gente faz, né, às vezes. Mostra como a gente é bom, como a gente é especial, né? Enquanto a gente só deveria fazer o que a gente ama fazer, o que a gente se sente movido a fazer, constrangido a fazer, pelo amor a Deus, pelo amor às pessoas,
que não, sem atrair atenção para nós, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Sabe, esse é um lugar perigoso quando a gente toca a trombeta, quando a gente chama atenção para aquilo que a gente faz, para como a gente faz. É um lugar muito, muito, muito perigoso. O aplauso é alguma coisa perigosa, porque todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser parabenizado por alguma coisa que fez, mas isso pode virar um vício. O reconhecimento pode virar um vício, pode virar uma necessidade. Numa, num mundo sem amor, as pessoas são carentes, não é verdade? A Bíblia fala que o mundo jaz no... Deus é amor, mas o mundo jaz no maligno. Então, no mundo sem amor, as pessoas têm carências. Quantos de nós não teve amor de pai, amor de mãe? Quantos de nós se sentiu negligenciado, abandonado, rejeitado? E aí a gente tem a necessidade de atenção, necessidade de reconhecimento daquilo que a gente faz, necessidade de aplauso. Quantos de nós, de repente, tem um testemunho que a gente pode falar assim, não, eu cheguei aqui sozinho, eu cheguei aqui e não tive ajuda de ninguém, não tive apoio de ninguém, na minha vida eu fiz isso sozinho, eu conquistei, E nesse processo a gente mal percebe que o que a gente está precisando, o que a gente acha que o que está acontecendo com a gente, o que está movendo a gente, na verdade é uma carência. É uma carência, é a necessidade de atenção, de reconhecimento, de aplauso. Meu querido, a gente pode ter passado por qualquer trauma que passou, mas nós precisamos ser uma geração curada. Uma geração que não é curada, não é capaz de curar. Uma geração que não é curada não é capaz de servir. Ela vai ser, em alguns momentos, vencida por suas próprias carências e trabalhar para si mesma. A gente não trabalha para a gente mesmo. A gente trabalha para a glória do Pai. E eu falo isso com vocês com temor e tremor. Com temor e tremor. Porque isso... Quem está livre disso? Quem está livre disso? Quem está livre de ser encantado pelos aplausos? Encantado pelo reconhecimento dos outros? Quem está livre de se perder na busca por esse reconhecimento? Isso é um desafio, né? Isso é um desafio. Então, a religião, ela dá status pra gente, né? Imagina, o cara, na vida, ele... Usar essas expressões mais comuns, mais corriqueiras. Na vida, o cara não é nada, não é ninguém. E não tem nada, nenhum talento especial, não tem, o cara não é rico, o cara não é poderoso, o cara, de repente, não tem... não se destaca em coisa nenhuma no mundo como um todo, né? É só mais um. Aí, de repente, ele entra para uma igreja. Às vezes, está uma igreja pequenininha, entra para uma igreja. No dia a dia da vida daquela igreja, os talentos dele vão aparecendo. Alguma característica dele vai aparecendo, vai aflorando. E as pessoas falam, puxa, você é bom nisso. Aí, de repente, você vê um cara que não era nada, que não era ninguém, à frente, dirigindo, conduzindo, se destacando. De repente, esse cara se torna um pastor. E ele que não tinha perspectiva de ser ninguém, ele se acha muita coisa. E ele se perde na sua autoimagem, né? Na visão que ele tem dele mesmo, achando que ele conseguiu conquistar alguma coisa. E, na verdade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não há mérito nenhum em nós. Então, a religião, ela nos dá status. A religião, ela nos faz sobressair, aparecer naquele contexto religioso, muitas vezes. E muitas vezes extrapola o contexto religioso.
Quantos pastores aí, pregadores, quantos ministros de louvor, músicos, cantores ficaram mundialmente conhecidos? Mundialmente conhecidos. Quantas pessoas se tornaram celebridades? Celebridades gospel. Tem as celebridades gospel, tinha revista que mostrava a roupa que a cantora não sei das quantas, o pregador, o pastor não sei das quantas, usou no casamento de não sei quem, como as coisas que acontecem no mundo. Né? Era alguma coisa muito estranha, esquisita. Gente, tem um negócio aí que é um site, uma revista, sei lá o que fala, o Fuxico Gospel, pensa nisso. Onde surgiu não, uma barbaridade dessa, o Fuxico Gospel? Porque a igreja se sentiu muito, a igreja se destacou muito. A gente quer mostrar que tem música igual ou melhor, a gente quer mostrar que tem tecnologia igual ou melhor, a gente quer mostrar, a gente precisa mostrar o quê? A gente tem que manifestar o reino de Deus, manifestar a vida do Senhor. A gente não deve nada dessas coisas. O próximo texto, Romanos 13:8, fala assim: vocês não deveis nada a ninguém a não ser o amor. O que a gente deve ao mundo é o amor. Mais nada. No caso aí dessa dívida, dever diretamente, dever mesmo a alguma pessoa. Não devo nada a ninguém a não ser o amor, mas há uma exigência das pessoas, umas das outras, as pessoas exigem umas das outras uma série de coisas. Eu não devo nada a ninguém a não ser o amor. Quantas pessoas queriam que Jesus tivesse esse ou aquele comportamento, essa ou aquela atitude? Os próprios discípulos queriam que Jesus fosse de outra forma. João Batista ficou escandalizado com Jesus e disse assim: vem cá, vai lá perguntar se é esse mesmo, é ele mesmo que a gente tinha, é ele mesmo que tinha que vir, a gente tem que esperar outro, porque as pessoas estavam esperando que Jesus fizesse isso ou aquilo, agisse assim, um assado. Você não deve nada a ninguém a não ser o amor. Você não deve ser mais do que você é. Só ame, só se dedique, só se entregue. E quando você se move assim nesse coração, de simplesmente se doar, você recebe uma recompensa. Deus que te vê em segredo, Deus que vê o seu coração, quando você oferta, quando você dá, quando você entrega, Ele vai recompensar você. Que recompensa é essa? Também não preciso fazer, também não devo fazer pensando no que vou receber, não. Mas por quê? Porque a recompensa maior, pense em Jesus não precisando pedir perdão pelos seus pecados. Um homem totalmente sem pecado, indo até o Rio Jordão, se submetendo ao ministério do seu primo João Batista e sendo batizado diante dos homens ali. Que homem impressionante. Que homem que não tem medo do que vão pensar. E olha lá, está batizando aí, tem pecados, aí olha o que ele está fazendo, tem erros. Não. Alguém ele vai lá e se submete. O primo fala assim: eu não sou digno de desamarrar seu cadastro, de amarrar seu cadastro. Como é que você vem aqui? Eu não podia fazer isso com você, você que tem que fazer comigo. Ele falou: faz. Cumpre a justiça de Deus de forma completa na minha vida. Que coisa tremenda, Jesus chega lá e se entrega tão facilmente. Aí ele ouve uma voz que diz assim para ele, João Batista, enfim, a voz diz assim: este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Meu amigo, não tem maior recompensa que ouvir Deus falando com a gente. A minha alma tem prazer em você. Busque essa recompensa. Trabalhe por ela. Agrade o Senhor. Adore a Ele. Entregue tudo a Ele. Viva para Ele. É isso. Deus abençoe você. Abençoe sua célula. Abençoe sua semana. E te fortaleça para
entender o seu chamado de ser igual a Ele, de amar como Ele amou. Se Deus é amor, os filhos dele são amor também. Deus abençoe você, meu querido.